Mas, irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 15. Mas antes faremos uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 11. E a razão é porque temos algo aqui similar ao que acontece no texto de Ezequiel. A João também é dado comer do livro. Então, Apocalipse 10, versículos 8 a 11. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vamos ao texto da pregação, Ezequiel capítulo 2, versículo 8 do capítulo 2 até o versículo 15 do capítulo 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eu que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras,
e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abib, aos do exílio. Habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, o só ouvir a leitura da Tua palavra enche já o nosso coração de santo temor. Pois contemplamos aqui uma visão da Tua glória e uma descrição do trabalho daqueles que anunciam a Tua palavra. Encontramos aqui uma descrição também da dureza do nosso coração. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um coração receptivo, que não haja entre nós nessa manhã ninguém que possa ser descrito como casa rebelde, mas que pelo Teu Espírito Santo o Senhor trabalhe em nosso coração, causando em nós um santo constrangimento, no sentido de inadequação, e um desejo de submeter-nos inteiramente àquele que está sentado sobre o trono. Faz prosperar a Tua palavra em nosso meio. Faz que ela alcance o seu inteiro propósito de nos conduzir a Cristo, de nos submetermos a Cristo e sermos moldados conforme a imagem dele. Que assim seja, apesar das fraquezas do ministro, apesar das fraquezas da congregação, que a Tua palavra se eleve sobre nós com poder e graça, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, em domingos anteriores voltamos nossa atenção para a grandiosa visão da glória de Deus descrita no capítulo de número 1 de Ezequiel. E depois disso, no último domingo, começamos a ouvir sobre o chamado de Deus para que Ezequiel o servisse como profeta entre os exilados de Israel que estavam em cativeiro na Babilônia. Capítulo 2, versículo 1 a 7, é o início desse chamado. Mas o chamado compreende o capítulo 2 e o capítulo 3. Então agora estamos exatamente no meio desse chamado. E um ponto ficou claro para nós até agora, é que fica evidente que Ezequiel tinha uma tarefa dificílima diante de si. Então, ao olhar para esse profeta, não vemos a imagem de um erudito estudando em seu quarto ou em uma escola sobre a reforma necessária ao povo de Deus, mas o encontramos aqui como alguém que foi chamado para ser um instrumento da ação divina, para efetivamente levar o povo a uma reforma espiritual. Por isso, de Ezequiel se requer um trabalho ativo. Ezequiel precisa ser revestido de um agir resoluto, de uma perseverança, de uma confiança em Deus. E então já
reconhecemos na própria leitura do texto que isso não poderia vir dele mesmo. É, em todo o texto, uma descrição das qualificações que o próprio Deus dá a ele. E geralmente não temos aplicações na introdução, mas acho que cabe aqui. Durante meu tempo como ministro, tenho encontrado muitos jovens, homens, que têm interesse no ministério da palavra. Alguns têm o interesse que Deus deu. Amém, glória a Deus. Queremos mais pessoas que tenham esse interesse. Há outros que têm o interesse porque lhes parece bonito. Eles adquirem uma compreensão errada sobre o ministério. Eles pensam no ministério como um homem trancado em seu escritório, lendo, o homem dedicado ao trabalho intelectual. Ele está preparando os sermões, ele está preparando estudos ou palestras, ele falará publicamente. E em nossos dias isso vai acontecer, não só nos cultos e em conferências, mas um homem que talvez também fale nas redes sociais da palavra de Deus. E não há nenhum problema inato nisso. Mas a questão é que se alguém vê esse ministério apenas sob a ótica do trabalho intelectual, está vendo apenas uma parte desse trabalho. Não é isso só. É isso também. Não teríamos um sermão nesta manhã sem que Deus imponha sobre o pregador a responsabilidade de estudar, de comer a palavra de Deus. Mas, amados irmãos, esse trabalho requer ação, requer trabalho pastoral. E trabalho pastoral, meus irmãos, significa lidar com obstinação do coração. Tarefa dificílima. Porque o próprio coração do pregador é inclinado também à obstinação. Requer-se confrontação, o lidar com oposição, com muitos outros desafios. E posso dizer a qualquer jovem que tenha esse interesse, nenhum seminário lhe preparará para esse aspecto do trabalho. Só Deus, em sua graça, pode fazê-lo. Em nosso texto dessa manhã, observamos então que Deus não somente chamou Ezequiel, mas vejam, irmãos, aqui claramente, Deus preparou o seu servo para o seu ofício. E por isso então eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: a capacitação soberana para o ministério. A capacitação soberana para o ministério. Em primeiro lugar, olharemos para o capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 3. Veremos a nutrição do profeta. Em primeiro lugar, ele deve ser recipiente da palavra de Deus. O primeiro aspecto do profeta, da qualificação do profeta, da preparação do profeta, é enchê-lo da palavra de Deus. Vejam, o versículo 8 começa então com Deus advertindo Ezequiel para não ser rebelde como a casa de Israel. E por quê? Como eu disse, o coração do povo é obstinado e o coração do profeta também é inclinado à obstinação. Então, enquanto o povo pode dizer, não nos submeteremos à palavra anunciada pelo Senhor. O que anuncia a palavra pode ser inclinado a dizer, não pregarei a palavra do Senhor a quem não quer ouvir. Isso é a dureza do coração.
E não sei sobre outros pregadores, mas posso dizer que muitas e muitas vezes tive que lutar contra esse pensamento. Então, a influência da multidão, o medo, a pressão do povo poderiam tentar o profeta a recusar a tarefa. Mas Deus o chama a uma obediência incondicional. Então vem a ordem. Abre a boca e come. É um teste prático de obediência, de submissão. Então Ezequiel vê uma mão estendida, vinda do céu, segurando um livro em formato de rolo. Então, temos esta mão, crianças, com um livro em formato de rolo. O que isso quer dizer? Quando isso vem até a direção de Ezequiel, trazido por esta mão, quer dizer, o que Ezequiel terá que falar não vem dele. Tem a sua origem celestial. Ele a recebe de Deus. E então, crianças, o rolo que vem do alto é desenrolado. E revela-se, ele está escrito por dentro e por fora. Todos os lados deste rolo estão ocupados pelos decretos divinos do juízo de Deus. Isso quer dizer que esses decretos de Deus que Ezequiel deve pronunciar são exaustivos e completamente abrangentes. Não há espaço para acrescentar alguma coisa. Não há espaço para discutir com o juízo de Deus. Não há espaço para apresentar desculpas diante do juízo de Deus. O conteúdo descrito aqui é descrito da seguinte forma: são lamentações, suspiros e ais. Então, crianças, sabem quando vocês levam um susto? Ou estão diante de uma situação de perigo, respiram profundamente? Essa é a ideia. Mas também quando vocês machucam o dedo, o que vocês dizem? Ai! Até a pequena criança pode dizer um ai. Então, a ideia é de que vem choro, um suspirar profundo e um gritar pela dor. Ai! Então, observem, o ministério de Ezequiel é descrito com 3 palavras que resumem o juízo de Deus. É uma pregação, sem dúvida, meus irmãos, de juízo, de julgamento, de ruína. É exatamente o que temos na primeira parte do livro de Ezequiel, capítulo 1 a 32. Lamentações, suspiros e ais. Deus, antes de dizer a Jeremias que coma, desenrolou o livro para que Ezequiel pudesse ver o que Deus tem a dizer. Agora, vem e Ezequiel come esse rolo. Que imagem estranha, não é? Mas aqui não se trata de uma refeição literal. Não é que literalmente Ezequiel comeu o rolo. Ele está numa visão. Então, na visão, ele come o rolo. E esse comer do rolo é para apontar para a internalização da palavra de Deus. O profeta não apenas deveria provar a mensagem. É preciso, diz o texto, encher as entranhas, encher o estômago, fazer com que a palavra se torne parte dele antes que ele a proclame. E Ezequiel abre a boca em obediência. Deus o faz comer. Isso aponta para o fato de que até esse comer depende da ação divina. O ato de comer aqui
traz a Ezequiel uma mistura de sentimentos. Em primeiro lugar, nos diz o que ele experimenta em sua boca. Uma doçura. É doce como o mel. Mas se você vai até o versículo 14, você descobrirá outra coisa sobre o efeito da palavra. No final diz que Ezequiel experimentou uma amargura de espírito. Então tem uma doçura inicial, mas no final do nosso texto, Ezequiel está amargurado de espírito, porque agora o juízo chegou até o seu estômago. Bom, vocês podem perceber, é uma experiência similar à experiência do apóstolo João no livro do Apocalipse. Quando o livro foi dado a João, diz que ele comeu e então ele diz, era doce como mel em minha boca. Mas em seguida ele nos diz, mas quando chegou até meu estômago, se tornou amarga. O que isso representa? Amados irmãos, a doçura representa a aprovação da mente do profeta, a vontade e a justiça de Deus. Vocês podem encontrar isso na nossa confissão. Veja em seu boletim. No final da resposta à pergunta de número 113, tratando sobre o 10º mandamento. Antes, de todo o coração, devemos sempre odiar o pecado e nos deleitar em toda a justiça. A justiça de Deus é para o crente uma fonte de alegria, de doçura. É o crente olhando para os decretos difíceis de Deus, até os que envolvem o juízo de Deus, encontrando prazer na justiça de Deus, prazer na obediência a Deus. E também representa aqui a alegria do profeta de ser um instrumento de Deus na proclamação de sua palavra, independente do conteúdo difícil. É a alegria de servir a Deus. Então, meus amados irmãos, devemos confessar claramente, a palavra de Deus é naturalmente doce e desejável para o crente, mas há nela não somente a doçura do mel, mas também o amargo do juízo. Por exemplo, o Evangelho nos revela tanto a misericórdia de Deus como a sua justiça. O Evangelho proclama a doçura das promessas de Deus para a salvação de pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. Mas o Evangelho também proclama o amargo juízo de Deus sobre os impenitentes, sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Então, é claro que aqueles que anunciam a palavra de Deus devem internalizar a palavra, devem anunciar a doçura da graça, mas também o amargor do juízo de Deus. E cada um de nós também experimenta algo disso. Deixe-me dizer um exemplo claro. Você está em sua casa. Você está lendo sua Bíblia, ou você está aqui no culto, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Por vezes, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, você está sentindo, pela graça de Deus, a doçura da graça. Então, a palavra também anuncia o juízo. Quando você experimenta a doçura da graça, você diz, que bom, eu estou incluído na doçura da graça de Deus. Mas, de repente, quando a mensagem do juízo vem, você se lembra das pessoas que você ama.
das pessoas que desprezam a Cristo, das pessoas que riem de sua palavra. E então, meus amados irmãos, é amargo pensar que elas sofrerão o juízo de Deus se não se arrependerem. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos. E às vezes, nós até pensamos nas pessoas que já se foram. E perguntamos, será que aquela pessoa algum dia se arrependeu de seus pecados? Isso certamente causa tristeza. Quando pensamos sobre o fim delas, é amargo. E nós nem sequer podemos ter certeza. Será que nos últimos momentos se arrependeu ou não? Mas ainda assim, meus irmãos, nós somos chamados, apesar do amargo juízo de Deus, nós somos chamados a nos deleitar na justiça e na bondade de Deus. Não há como saber muitas coisas sobre o destino das pessoas. Mas há uma coisa que Deus claramente nos diz. Deus é justo em todas as suas ações. Deus é bom e misericordioso. Deus tem prazer na misericórdia. Então, mesmo diante do amargo juízo, somos chamados a nos deleitar na justiça e na bondade de Deus. Todos os juízos dele são retos e verdadeiros. Ele nunca erra em seu julgamento. Então, por mais que sejam amargos, reconhecemos a doçura da sua graça revelada em Cristo Jesus. Segundo ponto da preparação de Ezequiel. O primeiro foi a nutrição pela palavra, o que implica que todo homem que deseja ser um proclamador da palavra de Deus, primeiro deve encher sua vida da palavra de Deus. Agora, o segundo ponto, o fortalecimento do profeta para resistir à rebeldia. Capítulo 3, versículos 4 a 9. Observem os versículos 4 a 6. Deus aponta que a missão não é para povos de estranho falar ou de língua difícil, povos distantes de Israel. Se fosse, diz Deus, se Ezequiel fosse enviado a eles, eles o ouviriam. Isso é provado no caso de Nínive, quando Deus enviou Jonas para lá. Essa questão da língua aqui quer mostrar que a dificuldade de aceitação não era uma dificuldade intelectual ou linguística, mas é uma dificuldade da dureza do coração. Isso tem uma implicação lógica. Quando nós vamos compartilhar o Evangelho, é certamente nossa obrigação compreender o Evangelho e explicá-lo da melhor maneira possível. Mas mesmo se você tivesse a mente dos 1000 melhores pastores que já existiram em todo o tempo da história cristã, os mais piedosos, os mais conhecedores da Bíblia, e o conhecimento deles todos estivesse em sua mente, a sabedoria deles em sua mente, quantos pecadores você poderia trazer a Cristo? Nenhum sequer. Porque só a obra do Espírito Santo pode mudar o coração do pecador e trazê-lo a Cristo Jesus. A dificuldade de Israel era a obstinação do coração, não a questão da explicação, da lógica, da argumentação, nada disso. E esta apresentação aqui, esta comparação entre Israel e as nações
distante serve para ressaltar a culpa de Israel. Ela é fruto, a rejeição era fruto de uma obstinação, de uma dureza de coração e não de uma capacidade de compreensão. E fica claro, a razão por que a casa de Israel não ouvirá o profeta Ezequiel é porque ela não quer ouvir o próprio Deus. Eles são descritos como fronte obstinada. Se fôssemos desenhar os israelitas, crianças, poderíamos desenhar como um martelo. O martelo é duro, aço. Isso é a testa do povo de Israel, uma testa de aço, uma testa dura, que não aceita a palavra de Deus. Mas também diz, não só uma testa dura, mas a razão que está por trás disso, um coração duro. São inacessíveis. Eles não têm vergonha do pecado, eles não se arrependem do pecado. E aqui o contexto é um contexto de uma condição espiritual que tinha uma rebeldia sutil, perversa. Por quê? Porque eles mantinham a aparência da religião, mas em seus corações eles haviam erguido ídolos. Uma religião de mera aparência, meus irmãos, é um risco terrível para qualquer pessoa. A aparência, a familiaridade com a religião, em vez de facilitar, torna-se um obstáculo para a verdadeira conversão. Eis o caso da igreja em Laodiceia. Não é fria, nem é quente, é apenas morna. Tem a aparência de que vive, mas está morta. Portanto, deve ser vomitada. Então, ouça, uma pessoa pode ler a Bíblia todos os dias, pode ouvir a pregação no domingo e talvez todos os outros dias da semana ouça outros pregadores ou mesmo pregador no YouTube. Pode frequentar a igreja, ser assíduo. Mas aqui está a advertência. Ainda assim, tudo isso pode ser apenas a aparência da religião. Você pode estar perto de tudo isso, perto da teologia reformada, perto dos salmos, perto do pastoreio, perto dos sacramentos, perto de tudo. E miseravelmente longe de Cristo. Miseravelmente longe de Cristo. Apenas vivendo a aparência da religião, nesse caso, uma religião reformada, mas que de fato não foi reformada pela palavra de Deus. Isso coloca a pessoa num caminho de hipocrisia. E o conhecimento se torna um obstáculo. Quanto mais sabe, mais tem dificuldade de se arrepender de seus pecados. O conhecimento se torna uma pedra de tropeço. Mascara tudo com um ar de piedade. Mas é apenas hipocrisia. Que Deus livre a todos nós de tais coisas. Deus diz ao profeta, é isso que você vai encontrar, Ezequiel. Mas Deus promete ao profeta que o fortalecerá para a missão que lhe confiou. Para enfrentar essa dureza, Deus promete equipar Ezequiel com uma firmeza correspondente. Deus fará a face do profeta dura também. Diz que a testa do profeta será como um diamante.
A ideia de que a constância invencível do profeta será mantida pela graça de Deus. Deus dará graça a este homem, Ezequiel, para que mesmo diante da obstinação do povo, ele cumpra a missão que Deus lhe confiou, anunciar a palavra de Deus. Então, mesmo diante da resistência cega e pecaminosa, pelo poder do Espírito Santo, Ezequiel haveria de cumprir integralmente seu ministério. Ele não se deixaria intimidar ou se desgastar pela rebeldia do povo. E, meus irmãos, acreditem, os ministros precisam da mesma graça e fortalecimento para se manterem fiéis. O pecado endurece o coração de todos nós. Ouvimos, nos acostumamos, de repente contamos com aquilo. Podemos dizer, se eu não for ao culto hoje, ainda assim haverá pregação, a igreja está lá. Ouvimos. Mas a pergunta é, que tipo de coração possuímos diante da palavra de Deus? O coração amolecido pela graça ou endurecido pelo pecado? Então, sinceramente, devemos fazer uma oração ao ouvirmos essas palavras. Devemos dizer, lá no fundo do nosso coração, diante do Deus do Salmo 139, que nos cerca todo o tempo e vê cada pensamento que ocultamos, devemos dizer, Senhor, que não seja assim o meu coração. Que o meu coração não seja como a casa rebelde de Israel, endurecido quando eu estou ouvindo e lendo a Tua palavra. Ó Senhor, se queres, me desmancha, me amolece, faz com que o meu coração seja receptivo à Tua palavra e jamais eu me endureça contra a verdade. Agora, por último, meus irmãos, o ponto de número 3, o impulso do profeta movido pela glória. Ezequiel capítulo 3, versículos 10 a 15, o impulso do profeta movido pela glória. Veja, versículos 10 e 11. Diz que Ezequiel deve receber as palavras no coração, internalização, e depois ir especificamente do cativeiro, aos filhos do seu povo. E lá, quando fosse anunciar a palavra de Deus, ele deveria dizer e proclamar a autoridade divina, dizendo, assim diz o Senhor Deus. Meus irmãos, isso não permanece no sentido de receber uma nova revelação para dizer assim diz o Senhor Deus, mas a pregação fiel do Evangelho não é outra coisa senão assim diz o Senhor Deus. Há autoridade na pregação quando ela é bíblica. E Ezequiel deveria dizer assim diz o Senhor Deus, independente deles ouvirem ou deixarem de ouvir. Como já ouvimos, a fidelidade na transmissão é o critério de sucesso, não o número de pessoas conquistadas. Ezequiel deveria simplesmente ser fiel. E no final, essas pessoas teriam que dizer, esteve em nosso meio um profeta do Senhor. Ezequiel, então, recebe esse chamado para falar ao seu povo, os do cativeiro. E então, mais uma vez, vemos a ação do Espírito Santo em nosso texto. Ezequiel é levantado agora. O Espírito Santo desce sobre ele, por assim dizer, o agarra e o transporta. Isso não quer dizer que Ezequiel estava a muitos quilômetros do povo, mas isso é antes a ideia de que ele agora vai sair desta visão
e o Espírito Santo conduzirá de volta para a realidade física. A ideia do Espírito Santo descendo e transportando Ezequiel é para dizer que isso não vem da vontade do profeta, mas que ele está sendo movido pelo poder do Espírito Santo. Agora, observem um dado importante, talvez você não tenha observado em sua leitura, a relação de Ezequiel com aquilo que foi visto na visão muda. Observamos no final do nosso texto, a glória do Senhor não está mais diante do profeta, como no capítulo 1. Ele diz que agora ele ouve o estrondo atrás dele. O que isso quer dizer? Que agora, em vez de estar sendo confrontado pela majestade da glória de Deus, o que temos agora, quando o Espírito Santo o agarra e o leva, ele está sendo afastado da majestade da glória de Deus, ele está, por assim dizer, sendo afastado da visão que ele teve. Mas antes de ser completamente afastado da visão da glória e levado à realidade dos exilados, Ezequiel ouve atrás de si um grande estrondo, uma voz muito forte. O que diz a voz? Veja aí, sua Bíblia. O que diz esta voz? Bendita seja a glória do Senhor. A voz celestial proclama que a glória de Deus é bendita. Ela é digna de louvor. Ela é totalmente isenta de culpa. Ela é justa. E por que isso? Porque as pessoas no cativeiro estavam levantando calúnias ímpias contra o Senhor Deus. Estavam dizendo que Deus era rigoroso demais ao derramar o seu juízo. Mas agora, os anjos, a criação simbolizada nos 4 seres viventes, atestam o que a voz proclama: Deus é justo e santo em todos os seus juízos. A glória de Deus permanece intocável, apesar da blasfêmia dos ímpios. Além disso, a frase no final desta visão serve para lembrar o profeta que, independente da oposição humana, das condições deprimentes do exílio, a glória de Deus deve ser sempre glorificada acima de tudo. Posso dizer isso com outras palavras, as quais vocês podem entender. Se aqui, nesta manhã, houvesse apenas um ouvinte, e esse ouvinte estivesse totalmente indiferente a tudo que se diz nessa pregação, ainda o pregador teria que dizer: bendita seja a glória do Senhor. Entende isso? E o profeta então ouve por trás dele o som das asas dos seres viventes. Lembram? Lembram, crianças? 4 seres viventes na base do trono, abaixo do trono. Com 2 asas eles estão por baixo do trono, como se estivessem sustentando o tablado sobre o qual está o trono. E então diz o texto que as asas desses seres encostavam uma na outra. No hebraico, literalmente diz, beijavam uma a outra. As asas quer dizer que elas estão tocadas com um toque leve, suave. Não há conflito. Apenas a doce harmonia da providência de Deus abaixo do trono do seu governo. Oh, meus amados irmãos, a essa docilidade das asas, Ezequiel também vê o barulho das rodas. Há um grande temor.
E essas duas coisas, graça e juízo, estão lá, misturadas em cada elemento dessa revelação. E é exatamente isso que marca o término desta visão, quando o Espírito o afasta desta visão, deste ruído, e o transporta agora novamente para a realidade em Tel Abib, junto ao rio Quebar, junto aos exilados israelitas que estavam em cativeiro na Babilônia. E que experimenta agora o profeta, senão amargura? O juízo de Deus, que foi doce em sua boca, tornou-se amargo em seu estômago. Ele agora sente tristeza e indignação. Ele agora é confrontado pela realidade do pecado humano e a dureza do juízo divino. Mas a mão do Senhor estava forte sobre ele. E ele é coagido pela graça de Deus a cumprir nesta condição difícil, contra a dureza do coração do povo, contra as inclinações naturais de seu próprio coração pecaminoso, de cumprir a difícil tarefa que foi designada por Deus. E a palavra que descreve o sentimento do profeta é a palavra atônito, desolado. E ele então, por 7 dias, permanece em silêncio. A ideia aqui é que ele está experimentando um tão grande assombro. Você já ouviu falar daquelas pessoas que estão em choque, sofreram um acidente, então tem um choque pós-traumático, elas ficam sem falar, sem conseguir pensar direito, atônitas por dias, até que elas vão lentamente se recuperando. Esta é a condição do profeta, completamente assombrado. O profeta sabe agora o que é a glória de Deus, sabe agora quão amargo é o juízo de Deus e quão duro é o coração humano. Mas ali, meditando sobre tudo isso, ele se prepara para proclamar em breve com toda a autoridade: assim diz o Senhor. Amados e queridos irmãos, como não ver o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo também aqui? Como não vê-lo em sua glória sentado no trono? Olhamos para o livro do Apocalipse. Certamente um livro que contém os juízos de Deus sobre toda a carne. E João olhou e disse: quem é digno de abrir esse livro? Não havia um ser na terra, nem um ser no céu. Nenhuma das criaturas de Deus poderia abrir este livro glorioso. João se entristeceu profundamente, até que um dos anciãos proclamou: aquele que foi morto e vive agora para sempre, o Cordeiro de Deus, que também é o leão da tribo de Judá, ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. Meus amados irmãos, Cristo é aquele por meio de quem Deus revela a sua graça inefável e seu juízo amargo. Se você está em Cristo Jesus, significa que Cristo já bebeu o cálice amargo da ira de Deus em seu lugar. Você nunca saberá a amargura final. Você está livre dela, porque você tem a Cristo. Você pode beber a doçura do vinho e a maciez do pão. Você pode alimentar-se de Cristo para sempre. Alimentar-se dele mesmo, que é a palavra, o rolo vivo que desceu do céu. Mas se você brinca com tudo isso, se sua permanência nesse prédio, nesse culto, nessa vida congregacional é apenas uma aparência, então saiba
você beberá eternamente da ira de Deus. Você saberá a amargura completa do juízo de Deus. É isso que o Evangelho anuncia, desde o Gênesis até Apocalipse. É isso que anunciou o profeta Ezequiel em sua pregação. É isso que, em alguma medida, você está ouvindo todos os domingos a partir deste púlpito. Então, se você tem provado da doçura da redenção, é porque você abraçou o profeta maior que Ezequiel, que sofreu a dureza deste mundo e sorveu até a última gota a amargura dos nossos pecados, para que você experimentasse eternamente a doçura da sua graça. Amém.